Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos nesse nosso quarto encontro do curso de Teologia da Generosidade. Nós estamos tratando desse tema já desde o início do mês. É um curso que pretende alargar o tema e a discussão sobre a generosidade, incluindo aí toda a relação com bens, toda a relação com dinheiro, desde o Antigo Testamento, desde o povo de Israel até o Evangelho. Para quem fica curioso, não é um texto, não é um estudo, não é o objetivo desse estudo tratar do dízimo nas igrejas, porque esse é o grande debate, né? A nossa intenção, na verdade, é mostrar o tema no Antigo Testamento. Por quê? Porque ele serve de antecedente, serve de base, de fonte para talvez aquilo que nós praticamos hoje. Então, o objetivo é alargar o assunto, rastreá-lo, mostrar como ele está disposto para que, com base nesse estudo, nesse material, todos tenham condições de avaliar melhor as práticas atuais. Bom, vamos lá então. O que nós temos feito nas aulas anteriores? Primeiro eu mostrei para vocês todo o mapeamento, todos os lugares em que ocorrem a palavra dízimo. Depois nós fizemos uma abordagem sobre as práticas individuais, de Jacó e Abraão, ou vice-versa, Abraão e Jacó, porque Abraão vem primeiro. No encontro passado, a partir do encontro passado, eu comecei o que eu considero, e deve ser certamente, a seção mais importante desse assunto, que é a legislação mosaica sobre o dízimo, são 30 e tantos textos, acho que 37, Hoje vai ser aliás, esse tema, dos 37, mais quase a metade está aqui nessa sessão. E por coincidência, esse grupo de textos está dividido nos 3 livros, Levítico, Números e Deuteronômio. No encontro passado eu falei sobre Levítico, basicamente mostrando sobre o que se recolhia o dízimo, que é produção agrícola e gado, E hoje nós vamos abrir então a segunda sessão da legislação do dízimo, que está no livro de Números. Um detalhe importante também que eu falei na aula anterior é a seguinte: nós estamos considerando a abordagem a esses textos como está no cânon. Isso se chama abordagem canônica, Então eu não estou entrando aqui naquela discussão sobre quando foi escrito, quem escreveu, se se trata de uma compilação de textos. Eu estou considerando os textos como eles estão aqui, Então eles estão na peregrinação, estão no deserto, são um povo nômade, E estão falando de uma organização futura, Eles deixaram para trás a vida de escravidão no Império, Egito, estão em peregrinação, estão em preparação e têm em vista uma nova realidade, que é a realidade da terra de Canaã, onde eles serão agricultores e cuidadores de gado. Bom, vamos lá então para o livro de Números. Uma breve explicação sobre o livro de Números, só para a gente saber onde é que nós estamos. O livro de Números, então, é aquele livro que vai tratar da peregrinação, Porque se o livro de Levítico é um código de leis, chamado às vezes Código da Santidade, ele não narra deslocamentos do povo. Então, o livro de Êxodo termina com a inauguração do tabernáculo. O livro de Levítico é um livro de códigos, em que não há deslocamento, eles estão praticamente parados lá no Sinai. O livro de Números vai começar no Sinai e vai terminar nas campinas de Moabe. Então, começa lá no pico lá do deserto,
e vai narrar todos os deslocamentos, a primeira tentativa fracassada de entrar em Canaã, a derrota deles, a volta para o deserto, a peregrinação no deserto, até chegar na boca da terra prometida novamente, aonde vai então estar situado o livro de Deuteronômio, que é nosso próximo assunto. Então, o livro de Levítico não tem deslocamento. É um livro em que eles estão parados no Sinai, tá? O livro de Números é o livro que narra os quase 40 anos de deslocamento. O livro de Deuteronômio também não tem deslocamento, ou seja, o povo está estacionado em outro lugar. Onde é que se dá, então, os deslocamentos, a peregrinação que abrange aí 38 anos, por aí, quase 40 anos de peregrinação? No livro de Números. Eu costumo brincar dizendo que o livro de Números é o nosso censo do IBGE, né? Porque ele recebeu esse nome porque contém os dois censos, né? E contém as peregrinações, acho que lá no capítulo 33, por aí vão aparecer, capítulo 34, vão aparecer, não, 34 não, 32, por aí, 33 mesmo, estava certo. Vai narrar todos os deslocamentos e tal. Então ele é um livro de dados, né? Ele é um livro de estatísticas. O texto que nós vamos estudar hoje está no capítulo 18. Capítulo 18, versículos 21 ao 32, que fala os dízimos, na minha Bíblia, né, antiga, tem o título Os Dízimos e os Levitas. Tá? Este texto está situado dentro de um grupo que vai do capítulo 16 ao capítulo 19. Então, dentro do livro de Números, né, que é basicamente dividido em duas partes, primeiro censo e segundo censo, tá? Por quê? Porque narra o deslocamento do povo no deserto. Dentro do livro de Números, na primeira parte, ainda do primeiro censo, né, nós vamos encontrar esta seção que vai do capítulo 16 ao capítulo 19. Isso é importante. Por quê? Porque o texto que nós vamos estudar, o capítulo 18, ele está dentro de uma narrativa de conflito. Então, se vocês olharem ali o capítulo 16 de Números, é a rebelião de Coré, Datã e Abirão, que é uma disputa pelo sacerdócio, tá? O Coré, Datã e Abirão, eles montam um partido de oposição, tá? E eles querem atacar a escolha dos levitas e da família de Arão a respeito do sacerdócio. Eles sofrem um juízo divino. No capítulo 17, Deus prova para todo o povo que a família de Arão é que foi escolhida, os levitas e a família de Arão é que foi escolhida, tá? E então, no capítulo 18, são estabelecidas as regras, os privilégios e a exclusividade da família de Arão e da tribo de Levi a respeito do sacerdote. O capítulo 19 entra aqui apenas para dizer sobre os deveres, né, e tal, alguma prática dos sacerdotes. Então é importante a gente entender isso, que o capítulo 18, especificamente a seção do versículo 21 ao 32, que vai falar da concessão dos dízimos aos levitas, está dentro de um conflito, tá? O que Coré, Datã e Abirão têm em mente? E essa é a chave mais importante do que nós vamos estudar hoje. O que eles têm em mente? Eles têm em mente o Egito. No Egito, você vai ver Faraó como sendo o Deus na terra, né, o Filho de Deus, o Senhor da vida e da morte, aquele que manda e desmanda, faz viver e faz morrer. E ao lado do Faraó, o que você tem? A casta dos sacerdotes, né? Então, em todo o mundo antigo, você tem o rei, que é aquele que domina o povo, em nome de Deus, porque a autoridade do rei é sempre divina, né? Por que razão um homem nos governa?
Por que razão uma família nos governa? Porque Deus quer assim. E para eu sobreviver, eu tenho que me submeter a esse homem. Se eu for um bom escravo dele, eu garanto que o favor de Deus vem dele para mim. Como se trata de uma autoridade divina, né, o poder, antes até da Revolução Francesa, quase todo o tempo, né, na história, a autoridade imperial, a autoridade real sempre foi divina. Qual é a casta, qual é a elite que serve de instrumento e de apoio a esse governo? Os sacerdotes. Então, com certeza, Coré, Datã e Abirão têm aqui em mente os privilégios dessa classe, né? Ele está pensando, olha, nós caminhamos para uma terra, né? Nessa terra, nós vamos ter que fazer oposição ou à Babilônia ou ao Egito. Então, com certeza, Moisés e a casa de Moisés será o rei. Ele será o nosso faraó, aquele com quem Deus fala, né? Qual que é a autoridade de Moisés? É a autoridade de Deus, né? Se ele sai, nós precisamos de um Deus, né? É aquela crise do bezerro de ouro. Nesse sentido, a família de Arão vai ser a compartilhadora do poder, aquela que fia, né, que instrumentaliza esse poder divino sobre o povo. Então, Coré, Datã e Abirão, com essa mentalidade imperial, sacerdotal, parte para cima de Arão e sacerdote e fala assim, não, peraí, né? Moisés, tudo bem, nós sabemos que ele foi escolhido por Deus, nós não participamos dessa escolha, tudo bem. Mas nós também somos levitas, né? E nós queremos uma parte desse bolo aí, nós não queremos ficar de fora disso. Bom, como eu falei para vocês, né, no capítulo 16, eles são severamente julgados, tem uma mortandade aqui no meio do povo, né, e tal. O povo acusa, a partir do versículo 41, o povo acusa Moisés e Arão de causar a mortandade, acusa eles de abuso de autoridade, e vem um novo juízo, né? De novo eles são punidos. Para acabar com a disputa, Deus pede que todos os chefes de tribos entreguem suas varas, que é símbolo do poder, tá? Cajado, símbolo do poder, entreguem essas varas, e a vara de Arão, né? A vara seca, né? O cajado que ele usava, brota, floresce, né? E então essa vara vai ser considerada a prova cabal de que Deus escolheu o povo de Levi, né, os levitas, a tribo de Arão, para o exercício do sacerdócio. De tão importante, ela faz parte da arca, né? Sim, exatamente. As tábuas da lei, uma prova do maná, e essa vara ficam guardadas como memória permanente de que Deus escolheu o povo de Levi, a tribo de Levi, para exercer o sacerdócio. O capítulo 18 vai começar assim, ó. Então, o capítulo 18, eu não vou ler, claro, porque é um material grande, mas o capítulo 18 até o versículo 20 vai tratar dessa exclusividade. Vai dizer assim, quer ver, ó, no versículo... deixa eu ver aqui, faraó, tarará. Mas aqui ele vai dizer, nunca mais o povo de Israel, os filhos de Israel se chegarão à tenda do sacerdócio. Se alguém achar aí, me fale. Tu e teus filhos, farás chegar contigo, farão o serviço, tal, para que não morram. Para que não morra, juntar-se-ão e tal, né? Mas tem um texto aí tal que ele fala, nunca mais vocês se chegarão. Eu acho que é no texto que nós vamos estudar. Já chegamos lá. Esse 18 a 20 trata do que você disse? Da exclusividade. Exclusividade, né? Do sacerdócio levítico, do sacerdócio levita, né? Aarônico levita. Vocês sabem que Arão é uma família, um clã dentro da tribo de Levi, né? Então, dentro da tribo, Deus escolhe um clã, que é o clã de Arão, né? E Arão é que exerce o sacerdócio e os levitas são o apoio, né?
Olha lá, 18, 22. Nunca mais, perfeito. Nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação. Então aqui tem um corte, né? Vocês exclusivamente farão o serviço do sacerdócio. Vocês serão os fiadores da aliança, né? A aliança foi feita entre Deus e todo o povo. E essa tribo vai funcionar como mediadora, no sentido de que eles é que vão tratar das faltas do povo contra a aliança, né? Porque o povo vai quebrar a aliança. Então, os sacerdotes serão aqueles que irão manter a aliança funcionando, né? As 11 tribos, as 12 tribos, né, vão se chegar para a tribo de Levi, né? E vão pedir perdão, vão confessar seus pecados e eles vão garantir o funcionamento desta aliança. Então, o capítulo 18 vai dizer que vocês, tudo que é do Senhor agora passa a ser de vocês. Todo sacrifício não queimado, todo animal primogênito que não for resgatado, tudo que o povo trouxer, de tudo que o povo trouxer será para vocês. Então veja ali assim, tipo, rapidamente, no versículo 7. Vocês e seus filhos exercerão o sacerdócio, tal, disse o Senhor. Te darei, ó, versículo 8. Eis que eu te darei o que foi separado das minhas ofertas. Então, tudo que o povo trouxer como gratidão a Deus, como tributo a Deus, como sacrifício a Deus, é para a tribo de Levi. Isto você terá das coisas santíssimas, versículo 9, então todas as ofertas, ofertas de manjares, ofertas pelo pecado, ofertas pela culpa, tal, serão para ti e teus filhos. No lugar santíssimo o comerás. Todo homem da tua casa comerá. Estou no capítulo 18, versículo 10. Né? Versículo 11. Também isto será teu, a oferta das suas dádivas, com todas as suas ofertas, tal. Né? Versículo 12. O melhor do azeite e do mosto, do grão, as primícias, que derem ao Senhor, dei-as a ti. Ok? Que mais? Os primeiros frutos de tudo que trouxer da terra, primícias. Toda coisa consagrada e irremissível, porque algumas coisas poderiam ser remitidas. Né? Daí ele fala dos primogênitos e tal. E chega no versículo 20, que é onde nós vamos abrir o nosso texto, né? Encerrar o contexto para abrir o texto, né? Que fala assim: disse também o Senhor a Arão, na sua terra herança nenhuma terás, e no meio delas nenhuma porção terás. Eu sou a tua porção e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Então aqui Deus resolve o problema do sacerdócio imperial. Por quê? Todas as 12 tribos, e eu digo 12 porque não 11, né? Porque a tribo de José é partida em duas e os dois filhos de José completam o número 12. De modo que Deus pode tirar a tribo de Levi e ainda ficam 12. Né? A terra prometida seria dividida entre as 12 tribos. Okay? Desta distribuição da terra, a tribo de Levi não teria nenhuma parte. Ou seja, seria a tribo pobre. Então, enquanto no império a tribo sacerdotal, ou digamos a família sacerdotal, a casta sacerdotal é corregente junto com o rei divino, né? Aqui Deus não estabelece um poder político, ou seja, Moisés não terá sucessor, não terá herdeiro. Moisés tem filhos, a gente esquece disso, né? Vai ser indicado um guerreiro para o período de guerras. Mas cadê os filhos de José? De Moisés. Às vezes eu troco os nomes, tem que tomar cuidado aí quem está ouvindo. Cadê os filhos de Moisés, que deveriam ter sido sucessores naturais dessa monarquia divina, essa monarquia teocrática, né? Não tem, né? Deus elege um guerreiro para o período das guerras e de conquista e distribuição da terra, né? Então, Deus não estabelece um poder monárquico,
não estabelece um poder central, dá o poder de produzir, dá a terra, que é o único poder real do mundo agrário, do mundo antigo, que é a terra que produz riqueza. Distribui para as 12 tribos e priva uma tribo deste poder e concede a eles, então, o poder sacerdotal. O que Deus está fazendo aqui? Ele está criando uma relação de mútua dependência, né? Veja, esse povo vai entrar numa terra ameaçada por 2 impérios, o Império do Norte e o Império do Sul, né? Como é que eles se organizam para enfrentar esses 2 impérios? Criando seus reis, né? Esses reis se articulam com um imperador ou com outro, né? E com isso garante a estabilidade. E quem medeia, né, essa relação é o sacerdote. O povo de Israel vai entrar no meio desse eixo entre o Império do Norte e o Império do Sul e não vai constituir um rei. Como viveremos? Né? Sem monarquia. Quem vai reinar sobre eles? Yahvé. Os únicos sem monarquia, Yahvé. então? Os únicos sem monarquia. Da região. Não existe na história antiga um povo que tenha se organizado sem um poder central. O povo de Israel faz isso, né? E o único elo entre eles era a lei de Yahvé, a aliança com Deus, mediada, garantida por uma tribo a mais fraca de todos. Então acabou a ideia do império. Mas não dura muito isso, né? Não dura muito. Nós vamos nos perguntar depois se isso sequer foi praticado. Pois né? Assim que nós terminarmos Deuteronômio, a gente vai ver se isso sequer foi praticado. Talvez seja fora de... Por que a tribo de Levi? Se tem algum porquê da eleição dessa tribo? Boa pergunta. Naquele episódio do bezerro de ouro, quando Deus praticamente, ou quase, né, rompe a aliança e destrói o povo, parece que a tribo de Levi foi a única que se apresentou para garantir. Ali é colocado, digamos, um relato para justificar essa escolha, né? Fora isso, não vejo... Especulação só. Não vejo razão para dizer por que Deus escolheu Levi e não Simeão, ou Judá, ou qualquer outra tribo. Ou talvez até o mais velho, Rubem. Exato. Não tem... Lembrem vocês que Levi tinha sido amaldiçoado por Jacó. Que aquele genocídio que eles fizeram lá em Siquém foi Simeão e Levi. Né? Você falou aí de Rúben. Rúben foi recusado na primogenitura porque dormiu com a madrasta, né? Tem tudo isso. Cometeu um pecado gravíssimo. Simeão e Levi perdem o direito à primogenitura por causa daquela traição que colocou em risco a sobrevivência de Jacó, e aí cai sobre Judá. Tá. Né? Então Judá passa a ser uma sequência de perda de direitos de primogenitura. Porque que assim, Moisés e Arão são irmãos, então obviamente Moisés é dessa tribo. É dessa tribo, exatamente. Aí eu voltei ali no relato e começa a dizer um filho da tribo de Levi, quando vai falar do nascimento de... Então é interessante. Sim, Moisés é levita. Mas não tem sucessor, e olha que coisa interessante. Quando Deus escolhe a tribo de Levi, dentro da tribo de Levi, a família de Arão, ele fala, teu filho será sacerdote no teu lugar. E assim perpetuamente, é uma aliança perpétua. Então, a única dinastia, nós poderíamos dizer assim, claro, a Bíblia não usa essa palavra, né? Mas a única dinastia efetivamente... Sucessão hereditária, né? Vitalícia e hereditária. A única sucessão escolhida na Bíblia é a sacerdotal. Moisés poderia ter se tornado o Davi, né? O filho, o cara do trono.
Ele poderia ter dito, olha, eu não vou entrar na terra, mas aqui está o meu filho, né? Ele será o meu sucessor. Ele não faz isso, né? Mostrando claramente que Deus tinha outra proposta para o povo. E não tem a ver também que ele, quando ele casa com Zípora, né? Não, nada disso é colocado. Eles não são de um outro povo? Sim, sim. Mas nada disso é relevante. Acredito. Isso é uma coisa interessante, né? A gente às vezes pensa no Israel, é bom a gente falar sobre isso por causa de Deuteronômio, né? A gente às vezes pensa em Israel como sendo um povo puro, étnico. Né? A gente esquece que eles viveram 400 anos no Egito, né? E eles se mesclaram abertamente. Inclusive, quando saem do Egito, está dito lá que um imenso contingente de povo sobe com eles. Né? Por isso é que a lei de Moisés sempre vai falar do estrangeiro. Então, nunca houve pureza étnica. Nunca houve. Isso é uma doença que vai surgir depois. Isso é uma doença que vai surgir depois. Já que você tocou nesse assunto, eu queria ainda pontuar algo aqui para depois explorar. Né? Eu acho que é interessante. Lá em Êxodo 19, né? Não vou procurar agora, mas em Êxodo 19 eles estão no Sinai, eles estão no lugar do Levítico, né? Onde o Levítico foi dado. Deus propõe algo completamente novo para o povo. Deus propõe o seguinte: vocês me serão um povo sacerdotal. Vocês me serão um reino sacerdotal. Uma nação santa. Isso lembra alguma coisa? Nação santa, povo sacerdotal, reino sacerdotal. Né? Isso aconteceu lá no Sinai, a gente também não se dá conta, né? Antes de a tribo de Levi ser escolhida, antes do incidente do bezerro de ouro. Deus reúne todo o povo no Sinai e fala: eu sou o Senhor seu Deus, vocês são o meu povo. Deus faz uma aliança com cada Zé Mané do povo. Homens e mulheres, jovens e crianças, todos fazem pessoalmente uma aliança com Yahvé. E Deus fala o seguinte: eu sou o Deus de vocês, vocês são o meu povo. Vocês serão para mim, acho que versículo 6, Edson, capítulo 19, versículo 6, eu acho. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes. Isso. E uma nação santa. Certo. Então olha que coisa interessante, Deus não escolhe um rei, mas transforma esse povo num reino. E num reino sacerdotal, que é um absurdo. O que é um reino sacerdotal? Só que mais para frente, no capítulo 20, vem o código da aliança, os 10 mandamentos e tal. Logo mais para frente, o povo vai dizer assim: não queremos. Não queremos que Deus nos fale diretamente, nós não podemos suportar esta aliança direta. Fale você conosco, aliás, fale Deus com você e você fale conosco. Nós não queremos. A partir dali é que Deus vai eleger a tribo sacerdotal. Ou seja, você perguntou agora há pouco, né? Por que Levi? Levi é o plano B. O plano A seria algo completamente inédito, completamente inovador, completamente revolucionário. Né? Viver sem um rei é revolucionário, ter uma tribo sacerdotal pobre também é revolucionário. Né? Mas era mais revolucionário ainda, era um povo todo sacerdotal. Aí a gente poderia até especular, né? O que faria um povo sacerdotal? Né? Para que serviria um povo sacerdotal? Qual teria sido o caminho? Né? Vamos deixar essa resposta pendurada pelo seguinte, porque como vocês mesmos perceberam, né? 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, Apocalipse 1, 5, né? Por ali e alguns outros lugares, vão rememorar essa convocação. Vocês me serão um povo sacerdotal, reino de sacerdotes, nação eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus, linguagem do Sinai. Linguagem do Sinai. Né? Onde que então tá isso? vamos...
1 Pedro 2,9. De acordo com o Wikipédia, o reino é a categoria superior da classe. Isso não é de Deus, cara. Eu tenho uma raiva disso, cara. Mas tá aí, ó. Fica registrado. Não é do bem isso aí. Cara, isso não é de Deus, cara. Ele tá falando e ela Esse vai troço, responder o ela que ele tá percebe. perguntando. Gente, desculpa, mas olha, o Google aqui, ó. Isso não é de Deus, cara. Quando eu falo... Quando eu falo, tiram de mim, mas é isso aí. 1 Pedro 2. 1 Pedro 2,9, né? Ali Paulo vai, Pedro, né, vai usar essa expressão. Povo escolhido de Deus. Nação santa. Efésios 2, vocês não eram povo, mas agora são povo. Não eram herdeiros da promessa, agora são herdeiros da promessa. Não tinham alcançado misericórdia, agora alcançaram misericórdia. Né? Então dá para dizer que ali no Sinai Deus acaba mudando o plano original? Deus, eu costumo dizer o seguinte... Não, o povo rejeitou a proposta. Eu costumo dizer o seguinte, a respeito, a respeito da monarquia e a respeito do templo, Deus anda com o povo. Sim. Tipo, é isso que vocês querem? Então vamos assim. Né? Mas a proposta ficou registrada lá. Sim. E ela fica lá sem sentido nenhum até que chegue o Novo Testamento. Olha que lindo isso. Que legal. Isso é maravilhoso. Né? Agora, vou dizer mais. Já que nós entramos nisso, eu vou dizer mais. Né? Esta convocação permanece não cumprida. Para nossa vergonha. Nós continuamos dizendo, nós, o povo cristão, deixa eu falar olhando aqui para a câmera, corta para mim, né? Nós continuamos fazendo exatamente o que o povo de Israel fez, né? Coloque lá nossos pastores para que eles falem, nós não queremos tudo isso não. Nós não queremos cumprir tudo isso não. Vão lá vocês, né? Falem Deus com vocês. E vocês falem conosco, nós não queremos tudo isso não. Por isso os dízimos são para eles. Uhum. É plano B. Por isso os dízimos são para eles. Né? Não havia nada disso. Do sacerdócio, do chamado do serviço para todos. Exato. Como isso foi se perdendo. Ninguém consegue botar isso em prática. Foi se perdendo, Ninguém consegue. Eu sempre costumo dizer assim, que eu sou de uma época que a questão do voluntariado ele era bem importante dentro da igreja. E até isso vai se perdendo. Vai se perdendo. Eu preciso contratar alguém para cuidar da música, eu preciso contratar alguém para cuidar das crianças. E não... Esse caminho aí... Nós vamos analisar bem detalhadamente isso, por isso que eu estou explorando esse tema. Esse caminho aí é que vai chegar à monarquia em Israel e ao templo. Quando Salomão inaugura o templo, ele faz aliança com Faraó. Está feita a caca. Sim. A partir dali, o reino de Israel e Judá só vai caindo, até chegar em Malaquias 3:10. Até chegar em Malaquias 3:10. Sim, a divisão é consequência disso. O reino das 10 tribos. Sim, exatamente. E aí vem a divisão da tribo, depois vem o exílio e vai caindo, até chegar em Malaquias 3:10, que é pós-exílio. Sim, volta já. Né? O pessoal que já se empolgou. Sim. O Celso disse, em relação à questão da primogenitura ou do sacerdócio, por exemplo, infelizmente muita gente nos dias de hoje não vislumbra a luz das escrituras, que se Deus escolheu um homem, pense nos autoproclamados ungidos ou escolhidos do Senhor. O próprio Deus pode afastá-lo do meio do povo. Muita gente acha que autoproclamado, ungido ou escolhido é inatingível. É o inatingível que tudo pode. E a Eliane Dom colocou, ela conseguiu assistir hoje, né? Legal. Só mais um pouquinho, que aqui é lenta coisa. Que tremendo, diz ela. O primeiro plano era não ter mediadores. Estava ali a solução para esse Brasil de hoje. Ela já trouxe para nós. Está em aberto. Bom, vamos então com isso entrar no texto, né?
Lembrando que o poder real de lavrar a terra e produzir riqueza está disseminado entre todas as tribos, sem um poder central, né? E a tribo de Levi, Deus diz no versículo 20, na sua terra herança nenhuma terás, e no meio delas nenhuma porção terás. Eu sou a tua porção, a tua herança no meio dos filhos de Israel. Então agora vamos ao versículo 21. Aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel, por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. Então, uma tribo vai ser a recebedora, né? A recebedora exclusiva de tudo aquilo que as 12 tribos devem a Yahvé. Né? Então, tudo que é concedido a Yahvé é destinado agora... Olha que interessante. O Deus de Israel não quer nada para si. Tudo que o povo deve a ele, e deve mesmo, porque ele vai ser o garantidor da riqueza, ele vai ser o garantidor da produção agrícola, ele vai ser o garantidor no lugar de um poder monárquico, né? Tudo isso vai ser dado aos pobres oficiais de Yahvé. A tribo que foi escolhida para ser a pobre de Yahvé, né? Então, isso será dado como compensação. Os levitas farão o serviço, né? O povo de Israel não entra mais, nunca mais os filhos de Israel se achegarão à tenda da congregação. Ou seja, vocês não vão disputar privilégios do sacerdócio, porque o sacerdócio não tem mais privilégio algum, né? Mas os levitas farão o serviço da tenda da congregação e responderão por suas faltas. Estatuto perpétuo é este para todas as vossas gerações, e não terão eles nenhuma herança no meio dos filhos de Israel. Alguém se perdeu aqui, onde você está lendo agora? Estou lendo o texto, na verdade, central, né? Que é Números 18, a partir do versículo 21. Tô fazendo agora aquela... Números 18, a partir do 21. Eles vão receber o dízimo como pagamento pelo serviço religioso, tá? Para sobreviver. Isso, exatamente. Mas olha que interessante a correlação de forças, né? Os proprietários, as tribos produtoras, dependem do exercício dos levitas para garantir a aliança. Eles são mediadores da aliança. E os levitas dependem das ofertas e dos dízimos dessas tribos ricas, poderosas, para sobreviver. Ou seja, parece-me aqui que Deus está fazendo uma distribuição dos poderes. O poder religioso é dado à tribo pobre e o poder de riqueza, né? o poder de fato, né? O poder que deveria ter sido canalizado para sustentar a monarquia fica com as próprias tribos. Elas administram, sem poder central, né? Então isso vai ser muito curioso depois quando a gente analisar a passagem para a monarquia. Vamos ao versículo 24. Porque os dízimos dos filhos de Israel que apresentam ao Senhor em oferta, dei-os por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança terão. Então nós temos aqui aquilo que eu estou chamando de troca e de compensação, né? Começa agora mais uma parte. Disse o Senhor a Moisés, aqui ele vai explicar aquilo que você chamou, Edson, numa aula passada, de plano cooperativo, né? Que é o dízimo do centésimo, né? O 10% de 10% ou 1%. Também falarás aos levitas e lhes dirás, quando receberdes os dízimos,
da parte dos filhos de Israel que vos dei por herança, deles apresentareis uma oferta ao Senhor, os dízimos dos dízimos. Atribuir-se-vos-á a vossa oferta, como se fosse grão da eira e plenitude do lagar. Ou seja, os levitas iriam trazer a produção que eles não produziram, como se fosse a produção deles. E eles iriam trazer, então, ao lugar central, onde estava armada a barraca de Yahvé, a tenda, né? Não templo, né? Mas olha o contraste, né? Não tem rei e não tem templo. E Yahvé mora em tendas. E a mediação também está lá, esperando chegar para ele a generosidade do povo, né? Deus abençoa o povo traz generosidade para eles. Pratica generosidade, né? Assim também apresentareis ao Senhor uma oferta de todos os vossos dízimos, que receberdes dos filhos de Israel, e deles dareis a oferta ao Senhor a Arão, o sacerdote. De todas as vossas dádivas apresentareis toda oferta do Senhor, do melhor delas, a parte que lhe é sagrada. Portanto, lhe dirás: quando oferecerdes o melhor que há nos dízimos, o restante destes, como se fosse produto da eira, como se fosse produto da eira e produto do lagar, se contará aos levitas. Comê-lo-eis em todo o lugar, vós e vossa casa, porque é vossa recompensa pelo vosso serviço na tenda da congregação. Pelo que não livrareis sobre vós o pecado, quando deles oferecerdes o melhor, e não profanareis as coisas sagradas dos filhos de Israel, para que não morrais. Então, termos da aliança. Só para dar um breve panorama de como isso aqui vai funcionar, porque Deuteronômio vai fazer vai apresentar novas regras e a gente vai ficar confuso em relação a como isso funciona. Nós falamos no nosso encontro anterior que o povo de Israel deveria recolher 1/10 da produção do campo, quer grãos, quer fruto da árvore, quer dos animais, né? Agora está dizendo que tudo isso deve ser dado aos levitas, mas os levitas não têm tribo, não têm terra, aliás, né? São uma tribo, mas não têm terra, não têm herança. E 1/10 desse 10º deve ser trazido ao sacerdote. Então, eu acho que nós deveríamos aqui agora fazer uma situação espacial do negócio para ver como isso vai funcionar. A terra que ainda não existe, é apenas um projeto futuro, vai ser conquistada e vai ser dividida em 12 partes. Nesse lugar, Deus iria escolher, Moisés ainda não sabe que lugar é esse, mas Deus iria escolher um lugar aonde eles deveriam montar definitivamente a tenda da congregação. Esse lugar vai se chamar Silo, ou Siló, de acordo com algumas traduções, e vai ficar mais ou menos no meio da Palestina, né? Acima da futura Jerusalém. Vai ficar ali, né? Os levitas não vão receber terra. Onde é que eles vão ficar? Ninguém da tribo, não é só do tribo. ramo de Arão. Não. Ninguém é que eu não entendi tribo. Aquela parte que você falou assim, em 12, mas então você deu uma explicação. Não, são 12 filhos. Tá. Aí tira a tribo de Levi, ficariam 11. Uhum. Mas como entram os 2 filhos de José, então são verdade, 12 sempre. Tá, eu perdi essa. Então a gente sempre vai fazer conta de 12. José não tem uma tribo. Não tem uma tribo. Tem as 2 tribos. Filhos. Manassés e Efraim. Isso. Exato. Daí eles entram. Então eles entram, completam o número 12, né? E a tribo de Levi sai, mas não quebra o número 12, né? Ficam sendo as 12 tribos. E daí eles não recebem as terras, recebem só as cidades com os pastos para o gado. Exato. Aí já, né? Já deu a resposta. Mas essa é a isso, questão. Né? Acho que não sei se nós chegamos a falar. Então, olha só. O
Comércio paralelo, A tribo de Levi não recebe uma porção de terra dentre as 12, mas ela vai receber cidades espalhadas pelas 12 tribos. Então, todas as tribos terão cidades onde moram os pobres de Yahvé. Ou seja, os mediadores da aliança, né? O fiel da balança, aqueles que lembrarão os produtores que ali mora a família do seu fulano, né? Nós colhemos, estamos aqui fazendo festa, mas nós temos que ir lá levar para eles. Nós vamos lá consultá-los, surge aqui uma questão, nós vamos lá. Párocos, né? Exato. Olha que inteligência desse sistema, né? Não tem um poder real, mas tem uma tribo que é separada exclusivamente para fazer esta observação dos termos da aliança. Então, em todas as tribos, desde a lá do norte, aquelas que ficam depois do rio, até Judá, todas elas têm cidades de levitas. A gente vai ter também cidades de refúgio, que provavelmente fica sobre a administração dos levitas ou de alguém, de alguma autoridade, provavelmente levitas, mas todas as tribos têm que separar cidades para os levitas. Significa dizer o quê? Que todas as tribos, ao fazerem suas colheitas, iriam fazer aquela peregrinação, né, com seus carros de boi, levando suas sacas, né, seus gados, para os levitas, que fariam um depósito de grãos, porque eles não têm terra para colher, né? Teriam depósito de grãos. E teriam os arredores dessas cidades para o seu gado, porque eles recebem grãos e armazenam. Eles fazem um estoque alimentar. Isso se chama hoje, como é que se chama isso hoje no governo? Uma política de segurança alimentar, né? Política de segurança alimentar. Os levitas faziam uma cidades armazéns, cidades estoque, né? Porque eles armazenavam os grãos, aquilo que as outras tribos vão consumir, etc, etc. Nas cidades deles ficavam estocados. E os animais que eles recebiam, eles tinham que colocar onde pastar. Então, eles recebiam as cidades com seus arredores. Eles é que são responsáveis de recolher 10% desse 10%, e aqui fala o melhor, e subir a Silo. Então, é um trabalho de logística, né? É um trabalho de logística muito bem pensado, né? Porque você tem esses observadores da lei, digamos assim, fiscais de Yahvé, né, distribuídos por todo o território, que recolhe a produção desse povo, né, e vem trazendo ao lugar asilo. Né? Que, na verdade, esses 10% recolhidos dos 10 se transformava em 1%. 1%. Então, quer dizer que... Você tem imposto federal e imposto né, não, estadual. É bom deixar isso claro, porque a gente acha que todos os 10% vinha para o templo. Sim, seria ilógico. Teria que construir, na verdade é 1%. Teria que construir mega armazéns. Seria talvez haveria perda, haveria prejuízo, seria também perigoso para as guerras, né? Imagina uma nação que reúne todo o seu alimento numa determinada cidade, seria um absurdo, né? Era só atacar aquela cidade, você matava o povo de fome, né? Então essa logística de não dar um território exclusivo para o povo de Levi, distribuí-los por todas as tribos, né? Nessas cidades estrategicamente distribuídas, né? Cidades distribuídas, o povo distribuído. Eles funcionam como um tipo de fiel da balança, como fiscais de Yahvé. Ao mesmo tempo, são vulneráveis. Veja, eles não são os únicos vulneráveis, mas eles foram escolhidos por Yahvé para funcionar como se os nossos levitas, né? Como estão os levitas da tribo de Ruben? Vão bem. Então aqui tem a bênção de Deus. Como vão os levitas de Efraim? Ah, lá eles tratam mal, né? Os levitas de Efraim estão passando fome. Aí você vai ver no livro de Juízes, levitas migrando.
né? Levitas andando. Porque né? estavam passando fome. Porque as tribos não estão... Então, assim, qualquer quebra de generosidade quebra o sistema da aliança. Olha só. Né? E aí você vai ter os povos atacando, roubando, pilhando. Por quê? Porque o sistema não está funcionando. Então, alguém perguntou alguma coisa sobre a questão da logística? Deu para entender como ia funcionar? Agora, olha só. Nada disso está em vigor. É um plano para o futuro. O povo está colhendo maná no deserto, indo com seus baldinhos, né? Lá nos poços lá de água, colher e mentalizando, né? Trocando a mentalidade do império, né? A mentalidade do tributo, né? Por uma mentalidade completamente diferente. Mas você diz, eles nunca tinham tido até aí rei. Não, claro que não. Você mas viviam no Egito. Do Egito. Viviam no Egito. E porque viam os povos do faraó. O jugo do faraó. E eram escravos, inclusive, nunca esquecendo. Né? Sim, escravo. Mentalidade de escravo. E mentalidade de escravo. E outra coisa, gente. Numa sociedade agrária, nós vamos ver isso daqui algumas aulas. Numa sociedade agrária, o que é que sustenta o rei? O campo. O que é que sustenta o exército? O campo. O que é que sustenta a classe da nobreza? O campo. Né? Então, o que o rei tem que fazer? Ele tem que tributar o campo. Sim. Ele tem que garantir que aqueles proprietários de terra não se fortaleçam contra ele. Porque se o cara que é efetivamente o que produz riqueza ficar poderoso demais, ele quebra o rei. Gente, né? Mas isso era meio comunista, esse negócio. Era tipo uma partilha. Você que falou. Eu não disse nada. Não, só estou analisando. Na verdade... É de partilha. Na verdade, o que nós temos aqui não é nem comunismo, nem anarquismo. Porque, olha só, nós não temos um controle da propriedade por nenhum poder central. Sim. Isso aqui é um Estado democrático de direito em sentido radical. Me ajudem aí os advogados. É um Estado que quem governa? Quem governa esse Estado aqui? Yahvé. Por meio de uma lei. Não tinha poder centralizado? Não tem poder centralizado. Isso que a Mary colocou não aqui. tem ninguém tributando a produção. Esses caras podem comer sua produção perfeitamente. Eles não produzem nada para pagar tributo para ninguém. Sim. Eles não são obrigados a explorar a terra. Eles não são obrigados a produzir excedente para financiar, por exemplo, um exército. O povo de Israel não tem exército. Sim. O que eles fazem quando tem uma guerra? Toca a trombeta, todo homem vem. Acabou a guerra, voltam para os seus campos. Quando Davi for rei, aí você já tem que ter imposto para financiar exército. Né? Porque a partir do momento que você tem um rei, você tem que garantir a segurança daquele rei. E esse rei se torna inimigo daquele outro rei. E aí você tem que ter guerra, você tem que ter exército. Esse povo aqui não tem que produzir excedente, eles produzem apenas para a sua subsistência. Eles podem deixar a terra descansar no 7º ano, mas não tem nenhum Estado coletivista que controla esse produtor. Então não é comunista. É muito melhor. É muito superior. Né? Bom, a igreja primitiva, ao ser cheia do Espírito Santo, o que ela faz imediatamente? Olha para isso aqui. A aliança do Sinai, do povo sacerdotal, aquela que Deus queria ter feito, entra em vigor imediatamente. Quer dizer, aquela aliança que Deus quis propor no Sinai, que o povo disse não, com a descida do Espírito Santo se instaura explosivamente. Faz todo sentido. Né? Então, são essas conexões que a gente
que a gente precisa fazer. Então, esse texto trata, fazendo assim um pequeno fechamento agora, esse texto trata exclusivamente desta destinação. Então, se em Levítico disse sobre o que seria arrecadado o dízimo, né, agora está nos apontando para quem ele será entregue. Não está falando ainda exaustivamente sobre qual é a finalidade. Certo. Está apenas dizendo sobre a responsabilidade de quem estará, né? Dos pobres de Yahvé. De uma tribo que vai ser escolhida para ser pobre. Porque pobre sempre haverá. Né? Aí que a lei de Moisés, esse é nosso próximo tema. Aí que a lei de Moisés escapa a qualquer sistema, porque ela dá plena autonomia ao produtor, né? Reconhece que esse funcionamento, digamos, independente, gera distorções e programa datas no tempo para a correção dessas distorções. Né? São o ano sabático, o ano do jubileu, etc., em que tudo isso seria corrigido para começar de novo. Né? Então não é nem socialista, nem capitalista, nem comunista, nem anarquista. É algo muito superior a tudo isso. Não espanta que nunca tenha funcionado. A Meire falou que é um poder descentralizado. Sim. O Celso está dizendo sem poder central, grosso modo, significa um balanceamento de poderes no meio do povo de Israel. A tribo que faz a observação dos termos da aliança faz uma espécie de freios e contrapesos para garantir a estabilidade de tais termos. É na linguagem de advogado. Deixa eu ver se mais alguém aqui comentou. Não, só eu mesmo. Tá. Bem lembrado aí, né? A observação do Celso e da Meire no sentido de freios e contrapesos, né? Quer dizer, você tem aqui uma distribuição de poderes, né? As tribos que herdam terras são aquelas que tendem a enriquecer, é óbvio, né? Se você tivesse um rei, como eu falei, elas teriam que ser mantidas num enriquecimento controlado, né? Senão a gente cairia por exemplo, o que foi o feudalismo, né? Os professores de história, o que foi o feudalismo, senão o enfraquecimento do poder central, né? E os grandes senhores que controlam o rei. Não tem rei que subsista, né? Então, para justificar a existência de um rei, nós precisaríamos de controle sobre a produção. Samuel vai dizer isso em 1 Samuel capítulo 8, nós vamos analisar detidamente aquele estatuto ali que começa a encrenca. Ele vai dizer exatamente isso: o rei que vocês escolheram vai tributar tudo que vocês produzem. Por quê? Porque agora ele tem que centralizar o poder, né? Ele tem que fazer isso. Para controlar isso, ele vai ter que controlar os outros reis, né? É isso que o povo fala: os outros reis estão nos ameaçando, nós queremos um rei também, né? Aí todo esse sistema aqui vai por água abaixo. Eu esqueci de ler o comentário do Bebeto, que ele falou assim: o projeto nunca foi Deus acima de todos. A Bíblia inicia com Deus passeando no jardim e encerra com Deus habitando no meio do povo. Exatamente. Maravilhoso. Nunca acima. Maravilhoso. É legal. Sim. Não, todos podem comentar. É muito legal que quando Davi, coitadinho de Davi, né? Porque Davi ele faz assim a transição desse sistema para a monarquia, né? Ele é um rei, digamos, único, né? Porque ele é um rei que veio da roça, né? Ele é um rei que produzia gado, né? Ele é um rei pobre, né? Mas ele entra na mentalidade da monarquia e ele constrói uma capital, constrói palácios para ele, monta o seu exército, quer dizer, ele adota o programa de uma verdadeira monarquia, como tem que ser, como reza o script, né? E como estava em volta, né? Exato. Você vai copiando não os tem modelos. como. Exato. Mas aí está um ponto. Você adotou a estrutura monárquica
não tem como ser diferente. Sim. Né? Então, as nossas igrejas adotam estruturas para funcionar tem que adotar a lógica daquela estrutura, não tem como ser diferente. Né? Mas eu queria só pontuar essa questão quando Davi olha do seu palácio para a tenda de Yahvé e ele fala exatamente assim, puxa vida, eu habito num palácio e Yahvé habita em tendas. Um negócio lá meio... Né? E por que ele precisava habitar no palácio? Né? Não, mas olha só, ele fala assim, farei uma casa para Yahvé. Se a minha casa é boa, farei uma melhor ainda para Yahvé. E o profeta dele, né, o Natan, se não me engano, ele fala assim, vai e faz tudo que está no teu coração, porque Deus é contigo. Assim que ele sai da presença do rei, Deus fala assim, quem te mandou, né, volta lá e diz para ele o seguinte. E aí é muito legal que Deus tira assim, digamos, né, uma onda com a cara de Davi e fala assim, você me fará casa? Eu habito em tendas, né? Então lembra dessa questão aí onde Deus está, né? Deus está com os andarilhos. A mentalidade de Deus é um Deus dos arrebaldes, né? Dos arredores da nação. Davi que teve a ideia de trazer Deus para Jerusalém, mas Deus não é de Jerusalém. Deus é lá de Silo. Né? Deus é lá de onde moram os levitas pobres. Mas Davi pensa, caramba, eu estou aqui e Deus está lá, isso não vai dar certo, né? O rei está aqui e o sacerdote é independente, traz o sacerdote para comer na mesa do rei. Né? Depois ele tem que trazer a ideia do templo. Mas Deus fala, você me construirá a casa, segundo Samuel capítulo 7, se não me engano. Você me construirá a casa? Que isso, rapaz? Eu moro em tendas. Mas ali, de novo, vocês querem? Então vamos lá, eu aceito. Né? Mas não permite a Davi por causa das mãos sujas de sangue. De sangue, porque já tinha se tornado imperialista. Tudo isso está aí nas nossas páginas. A partir do momento que você tem rei, você tem que ter tributo. O tributo agora é administrado não pelos levitas pobres, mas pelo monarca. Para financiar quem? O culto? Não, quem financia o culto agora é o rei. Né? Então o sacerdote tende a andar de acordo com a cartilha do trono. Né? Eu falo, é o trono e o templo. Né? O T e o T. Trono e o templo. Né? Um equilibrando o outro. Está desfeita toda a lógica da lei de Moisés. Né? E isso vai ao fracasso. O Bebeto resumiu aqui, ó, o povo opera com a consciência de que a terra é de Deus. Isso. E o fruto dela, portanto, deve ser usufruído por todo o povo. Exatamente. A lógica agrícola não era do latifúndio. Não. Eles eram como arrendatários desde Adão. Exatamente. Muito bom. Exatamente. Tem um texto, eu acho que nós vamos ler na próxima aula, quando a gente falar de Deuteronômio, que é o último estágio da lei antes da conquista da terra, em que Deus fala do estrangeiro da seguinte forma: todos vocês para mim são estrangeiros. Né? Vocês cuidarão do estrangeiro, porque para mim todos vocês são estrangeiros. Ninguém é proprietário da terra. A terra é minha. Para mim, todos vocês são arrendatários. Lembra que nós falamos também no encontro passado do leite e mel, né? A bênção viria da observância da lei. É disso que vai tratar Deuteronômio. Né? Se vocês cumprirem a lei, se vocês guardarem os meus mandamentos, se os meus pobres estiverem comendo do bom e do melhor, eu garanto o leite e o mel na terra. Se vocês não cumprirem os meus mandamentos, né? Se vocês rejeitarem os meus mandamentos, eu destruo vocês. Eu deixo a terra produzir praga, doenças, e aí vocês vão ver o que é, como dizem Juízes, né? Vocês terão experiência do meu desagrado. Vocês saberão o que é me afrontar.
Sobre Deus habitar em tendas e ser Deus dos andarilhos, eu fiz um comentário sobre isso, e daí a Eliane Dom disse: por isso que a teologia é um instrumento de guerra nesse momento. Vocês estão usando sabiamente, lançando sementes, acreditando que darão frutos. Deus sempre teve a opção pelos pobres para não os tornarem excluídos. Deus pelo vulnerável, né, Irene Gil? Então, eu coloquei um post dizendo que Deus veio buscar e salvar os vulneráveis, né? De acordo com o contexto de Mateus 18. Daí ela lembrou disso. É a ideia da criança no Novo Testamento, não como infantil, né? Não como apenas o ingênuo, que é o que os cristãos entendem e praticam, mas como ocupando o lugar do vulnerável, né? Todo vulnerável. Sim, e o Celso disse também: a lógica da igreja atual, genericamente falando, adota uma estrutura feudal, principalmente em relação a dízimos, ao encastelamento do clero religioso, extraindo da vassalagem tudo o que for possível, dízimo, trízimo, primícias, etc. Então, o feudalismo é talvez o exemplo mais recente que nós temos de como funciona a lógica do império, né? Você tem um poder central que garante unidade ao Estado. Você tem os senhores da terra, que são os grandes produtores que não produzem, que garante também a segurança. Você tem o clero, que mantém o status do produtor e mantém a plebe bem controlada, né? Tipo, sejam bons pobres, cumpram seu papel, porque vocês dependem da minha bênção. Então, o clero sempre funciona como sustentáculo do poder central, né? E garante a docilidade, a submissão das massas. É assim que sempre funciona. O revolucionário na lei de Moisés é o rompimento completo com esse sistema. Não tem poder central. Não tem burocracia de Estado, não tem exército permanente, a não ser para eventos de urgência, né? O produtor administra sua própria produção, né? Então nós podemos imaginar, por exemplo, a grande festa das colheitas, né? Em que os produtores transitam suas colheitas, digamos que o sul era bom produtor de gado, conduzindo seu gado para o norte para comercializar e trazer grãos das terras férteis da Galileia, por exemplo, né? Me parece que as terras do norte são mais férteis que as terras do sul. E tudo isso transitando pelas cidades dos levitas, vendo sempre os levitas como sendo aquela tribo cuja herança é Yahvé, né? E cuja sobrevivência depende de cada família produtora, né? Agora, junto com tudo isso, né, a gente falou aqui do 1%, né? Junto com tudo isso, se vocês lerem depois o capítulo 18 de Números, por exemplo, vocês vão ver que o trânsito de bens e de generosidade não é apenas o dízimo, né? Toda a produção, todas as ofertas, tudo aquilo que todo o povo deve a Deus, passa pelos levitas, né? Então é uma circulação de generosidade, né? O filho de todo primogênito é de Yahvé. As ofertas são de Yahvé, os votos são de Yahvé, as refeições sagradas são de Yahvé, né? Nós vamos ver, por exemplo, em Deuteronômio, que cada produtor deveria subir uma vez por ano, ou talvez um pouco mais, um pouco menos do que isso, a Silo, aonde estavam os pobres de Yahvé, e transformar aquele lugar num lugar de grande abundância. Ele fala, vocês vão subir para lá, carregado de mercadorias e de dinheiro, e vocês vão transformar aquele lugar num lugar de festa. Ele fala, inclusive, você vai comer de tudo que você desejar. Inclusive fala vinho e bebida forte. Nossa, não negará
nada que tua alma desejar. Ali comerás e te alegrarás perante o Senhor teu Deus, tu, tua família, teu escravo, teu servo, olha só, escravos e servos deveriam subir para lá, estrangeiros, levitas, a pobraiada toda. Porque não podia transformar a pobreza, transformar a pobreza em lugar de fartura plena. Enquanto houvesse fartura plena e generosidade, Deus garantiria as bênçãos da aliança. Deuteronômio vai dizer assim: para que não haja pobre entre vós, mas não se preocupe, sempre haverá pobres, ou seja, sempre haverá oportunidades de praticar a generosidade. Sim. A Eliane falou assim, que lindo, a terra é de Deus e todos devem ter acesso a ela. E outra visão, outra visão de inclusão, claro. Assim como os estrangeiros, disse Deus, vocês são estrangeiros nessa terra que é minha. Exatamente. Então assim, a terra é de todos, né? O nosso, sim. É de Deus e Ele dá. Nossa, isso aqui não tem reforma agrária aqui, né? Não precisa, né? Não precisou. Todos receberam sua parte da terra. Todos receberam sua parte da terra. E para corrigir os problemas que aconteceriam depois por distorções, por questão de venda, de pobreza, de o que? Até de escravidão. Qualquer empobrecimento, fome, crise, qualquer coisa. Daí no ano sabático, no ano do jubileu, tudo voltava, né? Tudo voltava, corrigia as distorções. Para que todos voltassem a ter para ninguém roubasse, para não pegar a terra do outro, e o outro ficar com muito, o outro ficar com pouca, né? Quando nós analisarmos a monarquia, nós vamos ver o seguinte, que quem vai bradar pelos termos da aliança serão os profetas. E os profetas vão condenar justamente a acumulação de propriedade, né? Leia, por exemplo, Isaías e Amós, que são contemporâneos. Eles vão dizer: ai de vocês que acumulam campos e campos e campos até se tornarem os únicos donos da terra. O que é isso, senão quem foi que falou aí do latifúndio? O Bebeto. Porque o latifúndio só existe para a produção excessiva, né? As famílias precisam da sua subsistência. Claro, estamos falando de uma sociedade agrária, né? Hoje são outras situações. E nesse sistema que os pobres eram protegidos, dentre eles, porque a Eliane falou nos estrangeiros, né? Os estrangeiros estariam protegidos dentro desse sistema. E a Vera Siqueira daí fez um comentário que, juntamente com no mesmo tempo que a Eliane, dizendo assim: e hoje vemos a maior nação cristã colocando crianças estrangeiras pobres em jaulas, longe de seus pais, enquanto atraem crianças estrangeiras ricas para gastar em seus parques temáticos. E vemos nosso país agitando essa teologia nefasta. Aí eu respondi para ela: e nós vimos que o Brasil está imitando essa nação, né? Nós vimos diabólica. Um relato sobre isso. Palavra pura e simples. Uso diabólico, né? Nós vamos ver quando entrarmos na monarquia, né? Nós vamos ver o que esses ideais, como esses ideais aqui que nós estamos expondo, vão se perder completamente. Na verdade, nunca serão praticados, né? Na verdade, nunca serão praticados. Serão sempre uma luta, um desafio para o povo de Israel andar nos termos dessa aliança, né? Quando Samuel instituir o reino, Deus vai fazer essa reclamação. Eles estão rejeitando não a você, Samuel, estão rejeitando a mim, para que eu não governe sobre eles. Como que Deus governava? Por meio da lei, por meio dos estatutos. Vocês foram eleitos como nação única e exemplar, né? Para andarem de acordo com os estatutos do Senhor seu Deus. Eu achei interessante esse comentário acho que da Eliane ali, porque, veja, é inevitável fazer a comparação com os nossos dias, né? A gente vai lendo, estudando e fazendo a comparação imediata, né? E é aí mesmo que nós queremos chegar.
Nós demos o título a essa lição de Teologia da Generosidade, né? E o subtítulo, ou a ementa desse, né, o objeto desse curso seria disciplinar nossa relação com bens. Então, assim como o povo de Israel era desafiado a estabelecer novas relações com bens, com base na lei de Moisés, mesmo cercado por povos que praticavam outro tipo de relação com a terra, nós cristãos também somos desafiados a, dentro desse sistema em que nós vivemos, a subvertê-lo e alterar profundamente a nossa relação com bens, né? O sistema diabólico que vigora na sociedade em que nós vivemos, em que todos nós vivemos, deve ser subvertido por todos os meios para nos retirarmos intelectualmente deste sistema e praticar novas relações com bens. Querem um exemplo disso? O povo da igreja primitiva em Atos 2, né? Que ao serem tocados pelo Espírito de Yahvé, imediatamente entende o que Yahvé quer deles. Ao invés de procurarem os serviços de assistência da religião judaica ou dos romanos, ao invés de aceitarem as propostas do império para cuidarem dos seus pobres, autonomizam-se, né? No sentido de prover eles mesmos soluções para o seu próprio povo, né? E esse amor, ao longo do tempo, projetado dentro do Império Romano, o subverte completamente, a um ponto que o Império engole esse sistema, não para se converter a ele, mas para destruí-lo, né? Para destruí-lo completamente. E nós, igrejas modernas, somos todas filhas do Império Romano. Todas devedoras e tributárias do sistema romano, né? O desafio que nós estamos vendo aqui é o seguinte: subverter essa lógica internamente, né? Adotarmos como povo exclusivo, como povo que vive no meio do império, mas não segue as regras do império, e subvertê-lo completamente, sendo povo sacerdotal. Sendo povo sacerdotal, povo que pratica novas relações, novos conceitos, né, de relação com bens, de relações sociais e tudo isso. Esse é o desafio. O Webster, ainda falando sobre estrangeiros, fez um comentário, creio que irônico. Ele disse: Deus é brasileiro, os refugiados, sabendo disso, vieram para cá na esperança de serem recebidos pelos brasileiros, os filhos de Deus. Sim, perfeito. Por que os estrangeiros iriam para Israel, né? Por que os estrangeiros iriam para o meio desse povo aqui, desse povo, né? O povo xodozinho de Deus, né? Deus é judeu, né? Parafraseando aí o Webster, né? Deus é judeu, né? Deus é judeu. Os judeus transformaram isso num etnocentrismo. Né? Por quê? Por causa da lógica imperial, né? Quando Jesus está no meio deles para trazer o reino de Deus, o reino sacerdotal, o que o povo, os seus discípulos querem? A lógica do império. Sim, por isso o senhor não vai bater em Roma e tomar o poder? Não fazia sentido claro, naquele momento. Claro. Porque eles estavam longe. Exato. Do ideal, né? Muito longe do ideal. Então não fazia sentido aquele nazareno ali. O trono já tinha caído, olha que interessante, o trono já tinha caído e o templo iria cair, mas eles não entendiam, né? Eu digo que nós somos todos tributários romanos pelo seguinte: nós voltamos ao trono e ao templo, né? Nós voltamos à mentalidade do império. É isso, por isso que eu tenho dito desde o começo, a discussão é mais funda, mais larga, né? Para quem está interessado apenas em saber
pago ou não pago, quanto, sob quanto, sobre etc. O bruto, sobre o líquido. Né? Exatamente. A discussão, essa discussão que está pipocando aí na internet, nas igrejas e fazendo, né, uma revolução da independência financeira, né, ou da teologia da prosperidade, essa discussão não é suficientemente radical, né? Para ela ser colocada nos seus devidos termos, ela tem que ser colocada no seu contexto, e o contexto é esse. Ela é rasa, né? É rasa, claro. Eu tenho que lembrar falei semana passada, quando você fala de que quando uma vez cooptado pelo Império Romano, não é o Império Romano que muda muito pelo contrário, né? Do Viola, quando no livro dele o cristianismo pagão, né? Sim. Onde ele pontua muito isso, como a igreja se deixou levar por essas situações completamente fora da... E o que me ajudou na metade da década de 90, finalzinho da década de 90, quando o Ed René escreve um livreto, Quebra de Paradigmas, e é onde ele pontua 4 coisas. Eu esqueci de uma delas, mas o templo, na visão de Deus, a tenda estava ótima, subvertida. Sim. E hoje o que a gente vê, porque essa necessidade de templo, ele desconstrói isso. Diz que a questão do domingo, ele desconstrói o domingo, e a questão, a quarta eu não lembro, mas o sacerdote. Por que o sacerdócio profissional? Aonde está? Ele desconstrói isso. Esse livro eu acho que não deve ser muito bem, né? Não é um best-seller hoje, mas ele me ajudou a desconstruir algumas coisas. Ali talvez foi o início de alguma ruptura de algumas coisas que não fazem sentido. Sim, exato. Davi olhando para a tenda, dizendo, não, a tenda não. Exatamente. Vamos erguer um troço mais bacana e tal. Olha ao redor, né? Davi dá o segundo passo, né? Olha ao redor. Todos os deuses dos povos têm seus megatemplos. E uma coisa que a gente não presta atenção, né? Quem constrói o templo de Salomão são os fenícios. Sim, ele... A mentalidade é tão pagã que Deus está ali fazendo uma concessão. Né? Tipo, bom, eu vou andar com vocês durante muito tempo, mas no final, acho que foi alguém aí, foi o Bebeto que falou, né? No final será a tenda. No final, Deus armará sua tenda no meio dos homens. Tudo bem, eu vou com vocês nos seus predinhos aí, né? Pode botar ouro, não botar ouro, faça como vocês quiserem. No final será a tenda, né? O Jesus que fala tabernaculou entre os homens, né? Destruirei esse santuário e em 3 dias o reconstruirei. E no final, Deus habitará com as pessoas. Quem lê a Bíblia desavisado vai entender essas coisas, né? A Meire colocou assim, é maravilhoso ver como Deus criou vários mecanismos. Vários mecanismos de justiça social na sua lei. Deus é lindo. E o Celso colocou... Enche o coração de alegria, né? Sim. Eu me sinto assim também. O rei Jesus é o único rei verdadeiramente democrático, mas a estrutura da igreja o transformou historicamente no rei acima de todos. Tá aí, né? Deixe-me caminhar para o encerramento, né? Com essa questão da estrutura, né? Nós precisamos das estruturas mais adequadas, daquelas que sejam mais apropriadas para permitir o funcionamento das regras de Yahvé, né? Por isso que Deus não queria uma monarquia centralizada, porque uma monarquia centralizada demanda uma estrutura própria. Não tem como ser rei e funcionar como um juiz do período dos juízes, né? Então, as estruturas que nós construímos vão determinar e condicionar, vão apresentar suas demandas próprias, né? Por exemplo, o sacerdócio profissional que o Edson aqui acabou de mencionar, ele demanda uma estrutura própria. Não tem como erigir uma estrutura para o clero
e querer que ele funcione como sacerdócio universal de todos os santos. Então, se nós vamos praticar o povo sacerdotal de 1 Pedro 2,9, a nação santa de Yahvé, então nós temos que adequar nossas estruturas àquelas que melhor favoreçam esse tipo de ser. Se nós fizermos qualquer concessão a outro tipo de estrutura, eu garanto, a história garante, que nós não funcionaremos como nação santa, como povo sacerdotal. Nós decairemos fatalmente para um outro tipo de ser, de essência, de natureza, né? Então é fundamental que repensemos o modo como nos organizamos. Mas isso são vocês que disseram. Eu estou tratando apenas da lei de Moisés, não estou falando nada sobre igreja, nada sobre sacerdócio, ok? Eu vou cumprir aquilo que eu prometi, vou entregar aquilo que eu prometi na primeira aula. Alguma pergunta, algum comentário? Não, só o Celso que disse, mas Deus não habita no trono, ele habita no meio do seu povo, Exatamente. do seu verdadeiro povo, que o conhece em espírito e verdade. É isso. Só o monarca habita no trono em seu castelo, Exatamente. vivendo dissociado de seu povo às margens da realeza. Exatamente. É necessário, né? Não tem como ser diferente, não tem como ser. Um comentário? Reflexão, provocação. É que quando você... A questão do dízimo inevitavelmente nos leva ao dinheiro e o dinheiro nos leva ao poder. Ao poder. E fecha, não tem como... Ao poder. O poder aqui é a agricultura. Né? Mas ela... É o que gera. Para nós hoje é o capital, com certeza. Nós somos capitalistas inevitavelmente. Né? Que crítica nós vamos fazer ao capitalismo ou a qualquer sistema socioeconômico, né? Ao comunismo de Estado, ao coletivismo radical, ao anarquismo, né? Que crítica nós vamos fazer tendo esse estatuto, né? A nos desafiar, né? Mas eu acho que o anarquismo está mais próximo disso aí. Né? Porque não tem centralização de poder, né? Se nós pensarmos... Se fosse assim, friamente, sem aprofundar... Sim. Regido pela lei, né? É um Estado democrático de direito anárquico. Exato. Né? Porque é o direito... Existem trilhos, existem caminhos... Exato. Tem um estatuto que rege. Exatamente. E é engraçado porque, olha só, o livro de Juízes, que nós vamos passar daqui 2 aulas, para buscar o sistema funcionando lá dentro, parece para nós uma bagunça. Quando o povo pede um rei, a gente fala, pô, finalmente, claro que nós queremos um rei. E Deus vai dizer o seguinte, até agora eu estava governando sobre vocês. Vocês não querem que eu continue governando. Então, a ausência de rei era o governo de Deus. Você colocou um rei, é rejeição ao governo de Deus. O rei não faz mediação. Olha aí, a estrutura monárquica, ela não faz mediação, ela é concorrente. Ela não medeia o nosso relacionamento com Deus, ela trai nosso relacionamento com Deus. Então, está aí uma crítica da monarquia, as nossas igrejas monárquicas, né? Até que ponto elas conseguem fazer a mediação que pretendem fazer, que dizem fazer, e até que ponto elas traem nosso relacionamento com Deus. Não por pecado delas, mas da estrutura que elas escolheram. Essas estruturas são concorrentes de Deus e não facilitadoras de Deus. Nós temos que optar por estruturas que facilitem nosso relacionamento com Deus e não o impeçam. A Eliane Dom comentou aqui um último comentário dizendo micropolítica se torna urgente em nosso meio. Principalmente nesse momento de destruição de direitos. Podemos fazer e muito. Esta semana fui na Mangueira, no Complexo, e cheguei à conclusão de que ela faz mais que muitas igrejas. Olha aí, tá vendo? Que chamada para nós, né? Que chamada para nós. Uma coisa só para finalizar, que chamou a atenção para mim foi, mas acho que você vai falar sobre isso futuramente,
o desvio do propósito do dízimo, porque nós sim. descobrimos hoje que 10% era para a tribo que não tinha meios de produção, os levitas. Salário, sobrevivência. Sobrevivência para os Garantia de levitas, sobrevivência. ou seja, os pobres da época que não produziam. E só 1% então iria para manter para a família sacerdotal. Só isso, não vou dizer mais nada, o resto fica para... fica para o futuro. Bom, terminamos então. Tchau para todo mundo. Digam tchau. Tchau. Próximo domingo estamos aqui com o Deuteronômio. Boa semana a todos.